Pessoal, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Melhorou o som, Roberto? E o pessoal que está entrando aí, só dá um tempinho, tá? O Eduardo, que é o nosso doutor Eduardo, que é o nosso convidado da live de hoje, ele já está aqui, já solicitou, né, a entrada, a participação, e daqui a pouquinho eu vou chamar, vou esperar entrar mais uma galera. Para quem entrou e estava escutando aí uma trilha sonora, era Iron Maiden tocando, né, é uma das minhas bandas preferidas, e me informaram aqui que estava alto, eu nem percebi, mas é bom ter uma trilha sonora, né? Ó, já estamos com 11 pessoas. O pessoal que tinha prometido para mim que ia entrar, tá tudo entrando. Já estamos aqui com o Adilson, né, que é o idealizador disso tudo, né, que me fez até criar um Instagram para a gente começar a participar dessas lives. Tem alguns alunos aqui que estão entrando também, como deixa eu ver, a Neuza, pessoal bastante gente da nutrição que eu conheço só por Instagram, mas que vem acompanhando as nossas lives, os nossos trabalhos, nossas publicações. A Ailton, que está aqui também. O Ailton faz parte dessa história, né, que está sendo construída lá no hospital. Enfim. Vocês sabem, né, que o Instagram ele libera só para 1 hora. Então eu já vou chamar o Eduardo. Deixa eu ver se eu consigo. É a primeira vez. As outras vezes eu fui convidado, né? Eu já fiz a solicitação aqui do Eduardo. Provavelmente em alguns segundos ele vai aparecer. Apareceu. E aí, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. O som tava bom aí, hein? Cara, nossa, pra dar uma animada, né? Porque eu tava em casa, tive que fazer lição com a minha filha agora há pouco. Aí você chega bem cansadão, né? A música tá Aí vira professor. Dá pra ficar com ela, né? Então, eu tenho uns colegas que têm feito live por aí, eles deixam sons tocando até começar. Mas aí eu tenho o meu aluno de doutorado, o Roberto, falou que estava muito alto, mas aí eu acho que é intriga, porque ele gosta de sertanejo, né? Então, talvez tenha pedido para baixar só por causa disso, né? Pode ser. Mas que legal que você aceitou. Desde o começo a gente vem conversando para tentar fazer com que esse dia acontecesse, né? E aí o que eu vou fazer? Vou contextualizar o pessoal, porque eu acho que a maioria das pessoas que entrou aqui assistiram as outras duas, assim como você, né? Eu vi que você participou. Sim. Só para contar uma historinha, aí depois eu faço uma breve apresentação sua para o pessoal entender, né? Porque da onde que surgiu esse convite, essa parceria, e eu anotei algumas coisas que você tinha me enviado aqui. Tá. Mas para o pessoal que está chegando aí, que não assistiu as outras, mas mesmo que tenha assistido não tenha problema, mas essa é a nossa parte 3 da live, né? Onde a gente vai tratar do assunto do exercício físico como tratamento, e aí já deixar bem claro, né, que ninguém aqui está querendo dizer que o exercício vai ser a salvação ou um tratamento único para a doença, e o Eduardo vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso aqui, mas ele pode ser sim um adjuvante, um neoadjuvante. Depois, se o Eduardo quiser aprofundar um pouco nesses termos também, para quem não está muito bem familiarizado. Mas na primeira live a gente falou mais sobre estudos pré-clínicos, alguns clínicos, e um pouquinho de bioquímica e os efeitos moleculares do exercício físico que ele causa sobre o tumor e sobre alguns marcadores de crescimento tumoral e de sobrevida do animal. Semana passada a gente falou sobre a atuação ou a participação, qual seria o papel do profissional de educação física. E aí tentando trazer à luz, né,
onde que ele se encaixaria numa equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, médico, nutricionista, terapia ocupacional, até o pessoal da odontologia, que tem algumas pessoas que eu vi que estão me seguindo aqui no Instagram, que são da Odonto, muitos artigos, né, saindo na área nesse assunto, e nenhum deles simplifica, né, ou centraliza numa profissão só, para tratar essa doença que mata tanta gente no mundo inteiro e que logo, logo vai passar até as doenças cardiovasculares em números de óbitos, e independente da idade, né, que são as estatísticas que a gente tem visto por aí. Mas o Eduardo é o seguinte, ele trabalhava lá no Hospital do Câncer, um Hospital do Câncer aqui do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e ele ficou sabendo do nosso projeto lá, das coletas que a gente vinha fazendo lá, nos pacientes pré-cirúrgicos, para entender o que acontece com o paciente quando ele chega no hospital e depois vai ser internado, como que ele está. Então, aí o Eduardo ficou sabendo que a gente queria intervir, fazer a prescrição do exercício para essas pessoas também, entrou em contato com a Araceli, que é uma das nossas colaboradoras lá no hospital, e assim a gente manteve contato. A gente se viu pessoalmente uma vez que eu assisti uma palestra sua lá no hospital, mas a gente nunca conseguiu conversar. Hoje a gente vai conversar de forma online, né? Mas as referências que eu tenho do Eduardo são ótimas, sei que ele é um entusiasta e tem e muitas histórias aqui que ele pode contar para a gente a respeito disso, para entender que o exercício físico pode sim ser Eduardo, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Formado em medicina na Barão de Mauá, lá de Ribeirão Preto. Então, se você for de Ribeirão Preto, a gente é vizinho ali. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, muito próxima a Ribeirão Preto, que é Santa Cruz das Palmeiras. Imagino que a sua residência tenha sido em oncologia clínica, né? No núcleo de oncologia da Santa Casa, lá de Ribeirão Preto também. Sócio de diversas sociedades brasileiras, entre elas a de cancerologia, e também uma internacional, da Latin American Cooperative Oncology, né, que é a LACOG aqui da América Latina. E atualmente está trabalhando em Piracicaba, no interior de São Paulo, é isso? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se vocês estão me ouvindo, acena aí positivamente com um joinha. O Eduardo está pedindo para voltar, vamos ver se está melhor. Estou esperando aqui a volta dele. Eu sim, né? Obrigado. Sim. Caiu, voltou. Caiu, beleza. Celular esquentou. A conexão. Oi? O celular deu uma esquentada e ele apagou. Bom, acontece. Eu estava falando sobre a sua formação, algumas coisas do seu currículo. Qual foi a última parte que você escutou? Escutei até a hora que você estava falando que eu trabalhei em Cuiabá, da questão do nosso projeto, com a Araceli. Sim. Aí eu disse para o pessoal que você é formado em medicina pela Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, né? Isso. Oncologia clínica no núcleo de oncologia da Santa Casa, lá em Ribeirão, também, né? Sócio de diversas sociedades, entre elas a de cancerologia aqui no Brasil e a LACOG, que é da América Latina, né? Latin America. E atualmente está trabalhando, está residindo em Piracicaba, no interior de São Paulo, né? É isso? Isso. Sim. É isso que é uma região que eu morei durante 10 anos da minha vida, porque eu estudei em Rio Claro, né? E em Piracicaba é muito famosa pela pamonha e por falar com R bem puxado, né? São as características aí da cidade. E é isso, então. E o Eduardo é o seguinte, ele aceitou o convite porque a gente já é parceiro no projeto, que foi recente, eu comentei com vocês semana passada, semana retrasada. É um projeto que foi recentemente aprovado pelo Comitê de Ética para a gente prescrever exercício para os pacientes. Lá dentro do Hospital do Câncer, recebemos uma doação de alguns equipamentos e a gente está à espera de um local lá dentro do hospital para iniciar o projeto, que por indicação do Eduardo mesmo, ele fez até uma planilha para a gente, um formulário, na verdade, de encaminhamento de pacientes, para a gente começar a trabalhar com pacientes com câncer de mama, estadiamento de 1 a 3, enfim. E esse seria o resumo do porquê chegamos ao nome do Eduardo aqui,
dá para ver pela cara dele que é novo, né? Formado, mas já atuando com destaque aqui na cidade, e por onde passa, muito querido. Você pergunta do Eduardo para as pessoas, sempre boas referências, e é uma honra ter você no nosso projeto e estar aqui com a gente também. Então, gostaria agora de passar a palavra para ele, porque a ideia que a gente tem aqui, eu não sei se vocês viram no título, né, diferentemente das outras duas lives, é que essa aqui tem lá, visão do médico. Então, eu gostaria de saber do Eduardo, pela experiência dele, relatos da sua vida dentro da profissão e até mesmo acadêmica. E aí, Eduardo, você acha que o exercício, com a sua visão enquanto médico, o exercício pode ser benéfico nas diversas fases do tratamento ou do diagnóstico da doença? Obrigado mais uma vez. Sim, pessoal, tá complicado. Vocês estão me ouvindo tudo, mas ele está caindo, né? Tenha um pouquinho de paciência aí, a gente vai ter tempo, tá? Ele vai ter que me pedir de novo aqui para entrar. Provavelmente a conexão, porque eu estou aqui na UFMT, né, com a internet daqui. A internet está voando e a dele lá talvez esteja com algum problema. Mas assim que ele retornar, ele já está me pedindo aqui de novo, eu já vou pedir para ele começar a falar para a gente não perder muito tempo. Já que vocês escutaram o restante, eu só vou fazer de novo a pergunta para ele, que é em forma de provocação, né? Vamos lá. É mesmo, Adilson, provavelmente isso... Edu? De novo, né? Aí de novo aqui. Pior que não é se você... Não é o quê? Não é nem de conexão, o problema é o celular que está esquentando e ele desliga. Ué? Se você colocar ele na bateria, ele não fica? Não, mas é que ele esquenta, né? Aham. Entendeu? E Bom, aí, a hora que ele esquenta, ele desliga. Aham. O que eu tinha falado, o que eu tinha feito a pergunta para você, baseado em tudo que a gente já conversou nas outras lives, etc. A pergunta e aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, com a sua experiência. Ixi, pessoal, tá complicado. Se o exercício realmente funciona, se você acredita que ele pode ser usado como tratamento, na sua visão como médico e a sua experiência na prática. Sim? E aí? Tá me ouvindo? Tá muito cortado. Então vamos lá. Então, assim, não só. Pessoal, vocês estão me ouvindo e ele está caindo para vocês? É isso que está acontecendo? O celular dele está desligando. É isso, infelizmente. Tá me vendo? Eu tô te vendo, mas tá rodando. Tá rodando e aí o que você fala corta e a sua imagem... A gente não consegue entender o que você está falando, eu acho. Acho que o pessoal também não. Tá conseguindo? Você fala um pouquinho e corta, fala um pouquinho e corta. E aí o pessoal não consegue te ouvir.
seu som tá ruim pra mim também. Mas já melhorou. Tá melhor? É. Agora tá melhor. Então vamos tentar fazer. Vamos tentar. Você falou que tinha pensado em tentar pelo tablet ou pelo notebook, se você quiser também. É, eu não consegui. Pelo Not Verdade. É. Mas assim, eu tinha feito uma pergunta que era uma provocação, na verdade boa, né? Baseado nas outras lives. É a sua opinião mesmo, e se você acredita que o exercício ele pode ser um dos ajudantes, vamos dizer assim, nessa história do tratamento do câncer. E aí falar um pouco sobre a sua experiência, a sua vivência prática nisso. Então, a atividade a gente vê isso muito claro, né? Assim, cientificamente, por muitos estudos, tanto do benefício na prevenção, que isso é muito claro, né? A prevenção do câncer, a prática da atividade física regular sendo fundamental. E aí, ele caiu, tá vendo? Sim. Ele caiu, né, Roberto? Eu também não tô. Flávia, eu tô aparecendo para vocês e vocês estão me ouvindo? Ou só ele que sumiu? Hein, Flávia? Responde para mim. Ele pediu de novo e eu tô tentando chamá-lo de volta. Ó, acho que ele vai entrar. Entendi. Eduardo, você está me ouvindo? Eu não estou te vendo. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só não estou te vendo. Tá, minha imagem tá aparecendo para mim aqui, mas tá parada. Eu troquei de celular, Sim. vamos ver se tá certo agora. Se pelo menos a sua voz aparecer boa, aí a gente Já toca, certo. pode ser? Ótimo. Eu troquei o celular, acho que não vai cair mais não. O problema estava sendo que ele estava esquentando. Ah, ele apaga mesmo, senão vai pegar fogo aí. É. Vamos lá, Mas então. vamos lá. Vou voltar lá na pergunta que a gente parou. Então, Sim. a gente está falando da questão da atividade física, né? Sim. Hoje é muito claro assim, o benefício da atividade física na prevenção do câncer, mas o nosso foco aqui era falar sobre a utilidade dele, né? Assim, como o título da nossa live é como tratamento, né? Não é não é um tratamento exclusivo, a gente não ia ser imprudente de falar isso aqui, mas sim como um tratamento adjuvante, né? Algo que a gente consiga fazer junto com o tratamento da doença mesmo. E hoje, assim, nós sabemos que tem muitos estudos, né, do benefício da atividade física no paciente com câncer, tanto naquele em tratamento, quanto no paciente pós-tratamento, né? Então, o paciente que já tratou do câncer, que está em acompanhamento, em segmento, e o benefício dele fazer essa atividade física também após, na melhora da qualidade de vida, né? E, inclusive, para evitar que a doença volte, né? Que é a recidiva que a gente fala. Mas no paciente em si, em tratamento, que é o principal aqui, e é o que a gente ia focar nosso estudo também lá do HCAN, né?
especificamente para pacientes com câncer de mama, do estádio 1 a 3, mas pacientes sem tratamento, né, que era o nosso foco. Isso. Hoje a gente vê, assim, estudos tem diversos, né? Você colocar atividade física e câncer em qualquer site de pesquisa de artigos científicos, você vai achar milhares de artigos que relacionam isso. Mas na prática, assim, acho que mais importante, o estudo é muito útil para nós, né, na prática, porque é aquilo que embasa a gente, é o que nós vamos conseguir, né, para usar como uma referência na prática, mas muitas vezes a gente não consegue adaptar um estudo científico para a nossa prática clínica. Isso é muito comum com medicamento, né, seja por acesso, dificuldade de autorização, né, alguma coisa assim. Mas a atividade física é uma coisa que a gente consegue ver muito na prática, porque é fácil, né? Você pode pedir para o paciente fazer caminhada é de graça, né? Desde que seja orientado, tudo, ele é uma coisa fácil de se fazer, né? E a gente consegue ver muito na prática. Então, assim, uma experiência pessoal mesmo, né? Acho que é importante a gente falar disso da prática clínica mesmo que a gente vê. Meus pacientes, principalmente aí no Mato Grosso, que eu fiquei 2 anos e meio, né, lá no Hospital do Câncer, a gente tinha um volume muito grande de pacientes. Não sei se tem algum paciente meu assistindo, mas tenho certeza que todos os meus pacientes, eles estavam cansados de ouvir eu falar e cobrar que eles fizessem atividade física, né? E assim, não só pensando principalmente no paciente em tratamento. Hoje é muito claro o benefício da atividade física na resposta do tratamento. O paciente responde melhor ao tratamento oncológico que ele esteja fazendo. Independente do tratamento, ou algum tratamento em específico tem uma responsividade um pouco mais nítida ou evidente para isso? A gente, assim, o benefício meu prático eu vi em praticamente todos, independente do tratamento, seja quimioterapia ou hormonioterapia, mesmo paciente em radioterapia também eu vi esse benefício, porque a radioterapia, dependendo da localização que é irradiada, ela dá muita fadiga, e o paciente conseguindo fazer atividade física, ele tinha menos sintomas, né? Mas assim, sintoma de fadiga, né? Da fadiga, né? Ele tinha menos fadiga no tratamento da radioterapia, por exemplo. É uma coisa que eu vi bastante. Nossa, isso é excelente. Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar a fundo, né? Porque se ele diminui fadiga, provavelmente, o que levou a isso, né? Por que ele tem menos fadiga e por que ele melhora a qualidade de vida? Provavelmente, qualidade do músculo, diminuição de degradação, enfim, alguma coisa do tipo, né? Que a gente conseguiria medir para entender o que está acontecendo. Com certeza. E assim, a quimioterapia, por exemplo, é muito comum quando o paciente vai fazer quimioterapia, e lógico, isso depende de vários fatores, né? Idade, a performance do paciente, o tipo de tumor, o tipo de quimioterapia. A gente não vai exigir que esse paciente faça atividade física para todo mundo, né? Por isso que é importante ter esse acompanhamento multiprofissional, porque eu vou orientar o que eu posso, mas eu não sou educador físico para realmente ver aquele limite daquele paciente especificamente, né? Eu não sou nutricionista para saber especificamente a questão de sarcopenia, da desnutrição desse paciente. Lógico que a gente tem algumas coisas que na prática a gente faz e usa, mas a análise, por exemplo, de sarcopenia, a melhor profissional para fazer isso é, com certeza, a nutricionista. A atividade física, eu posso recomendar alguma coisa para o paciente que eu conheço, mas quem vai analisar exatamente isso, o que ele pode, o que ele vai tolerar fazer, é o educador físico. Por isso que essa relação e esse contato tem que ser muito próximo, né? Assim, a gente conversar, decidir, ver caso a caso, né? É muito individualizado hoje o tratamento, a gente não pode generalizar.
Mas Não sei se você lembra, não sei se você lembra, semana passada, teve uma pergunta feita pro Adilson, né, de um profissional de educação física. Aí ele perguntou assim, como que a gente dentro do hospital, enquanto profissional de educação física, consegue intervir, né? Aí isso ainda não tem uma resposta, porque os nossos cursos de graduação aqui de educação física, ou mesmo todos os cursos voltados para a saúde, medicina, fisioterapia, eles ainda não têm na sua grade curricular alguma coisa para isso. sim, Coisa sim. que fora daqui é diferente. Você vai fazer medicina, vai fazer educação física nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ou no Canadá, que são os países que estão na ponta dessas pesquisas com câncer e exercício, a formação já é diferenciada. A pessoa já sai dali com conhecimentos, não digo assim 100% suficientes, mas com uma boa base para começar a intervir dentro ou fora do ambiente hospitalar. Sim. Aqui não, aqui a gente é tudo, cada um dentro do seu quadrado e não consegue andar demais. Né? Esse é um problema. Isso é um problema. Então, quando você fala assim, isso é da nutrição, isso é da educação física, acaba que fica compartimentalizado mesmo, não tem como, né? Mas o mais importante é saber que tem benefício, né? Que o médico consegue enxergar isso. E aí, Claro. eu acho que é importante. E aí, por isso é importante a gente conversar, né? Conseguir ter fazer um tratamento. Na verdade, o tratamento de câncer hoje não dá para pensar ele sendo fragmentado. Né? O oncologista faz uma coisa, o cirurgião faz outra, o radioterapeuta outra, o nutricionista vai falar uma coisa, eu vou fazer outra. Não existe, né? Assim, tem que ser uma coisa em conjunto. O paciente oncológico, ele é um paciente especial, ele tem que ser tratado também de forma especial. Então, ele tem que ter uma avaliação multidisciplinar e constante, né? Não adianta também ele a primeira vez na consulta com a nutricionista ou ir no educador físico e depois ele não voltar, né? Ele não acompanhar. Então, isso cabe da equipe também. Ele passou comigo lá, eu pergunto, você foi no nutricionista? Não fui. Vale a pena você cobrar isso também, né? E assim, falando da prática que eu tinha lá do Hospital do Câncer principalmente, era muito comum o paciente que ia fazer alguma quimioterapia, né? Assim, pensando de uma forma geral. Estou lembrando especificamente de um paciente com câncer de pulmão que eu tinha, que era um paciente jovem, de 55 anos, e ele ia fazer quimioterapia, só que ele estava muito bem, né, clinicamente, assim, não tinha falta de ar, era um paciente mais jovem, né, ele toleraria fazer o tratamento e fazer uma atividade física. E no começo eu briguei bastante, né, assim, no bom sentido com ele, para ele fazer, estimular ele a fazer, principalmente uma atividade física aeróbica, né, porque ele iria fazer radioterapia e a gente sabe que causa uma inflamação pulmonar, poderia até levar ele a uma falta de ar que antes ele não tinha. E ele no começo ele não queria, ele fazia quimio, ele sentia muito mal durante uma semana mais ou menos, e ele relutava e falava, mas se eu fizer atividade física para mim vai ser pior, porque eu já estou fraco, e na verdade é ao contrário, né? Lógico que o paciente não tem que fazer atividade física estando mal. A gente não vai ser imprudente fazer isso, mas a gente tem que estimular ele a não usar isso como uma desculpa. Eu estou fazendo químio, eu não vou fazer atividade física. Na verdade, a falta de não se mexer é pior do que se mexer. Né? E ele com o tempo, eu coloquei na cabeça dele isso e ele começou a fazer atividade física. E ele depois de um tempo, ele tolerava muito melhor a quimioterapia. Então, quando ele ficava uma semana ruim, depois ele ficava, às vezes, 2 dias ali com enjoo e vômito, mas não ficava daquela fraqueza, daquela vontade de ficar na cama. Ele mesmo relatava isso para mim claramente. Eu falei, não, hoje eu não consigo não fazer mais atividade física. Né? Porque parece que é isso que está ajudando a tolerar bem a quimioterapia. Provavelmente, se ali naquele momento, com ele, a gente conseguiu, vamos supor que ele fosse um paciente de um projeto nosso, onde ele tivesse engajado, a gente aplicasse algum questionário de qualidade de vida ou qualquer outro tipo de questionário para mensurar isso, ou até mesmo por meio do sangue dele, ou fazer algumas análises.
a gente chegaria a algum desfecho para entender o porquê que ele falou, não, porque essa frase é o ponto. Eu não consigo mais não fazer exercício. Isso, essa é o... Esse é o ponto. Isso que você está falando, um relato, né? Vamos pensar que isso seria um estudo de caso. Mas esse é um relato que não vai para o artigo científico, não vai para uma publicação de uma revista. Sim. E muitas revistas, eles pensam no quê? Lógico, num estudo randomizado, com um grupo controle, tudo bonitinho, mas muitas vezes, ou em muitas das vezes, dependendo da situação, as melhoras clínicas, de variáveis clínicas, para aquele paciente em especial, para aquele sujeito, para aquele ele acaba ficando diluído nos artigos científicos. E é por isso que eu quis esse bate-papo com você, justamente para a gente trazer à luz um exemplo, e aposto que você tem outros. Tenho vários desse paciente. Então, esse foi muito não sei se você tem alguma história. Esse foi bem marcante porque era um paciente que era muito relutante, né? Em fazer atividade física, ele falava mesmo que ele achava que não tinha benefício, e no fim ele já falava isso, né, de não conseguir mais ficar sem fazer atividade física. Você acredita que no começo, quando ele relutava em não fazer o exercício, era por medo que o exercício pudesse piorar a situação dele, a situação clínica dele, certo? Ele foi bem claro, né, quando ele fez a quimioterapia, a primeira principalmente, que ele passou muito mal, ele falou assim, como que eu vou fazer atividade física sendo que eu não conseguia nem sair da cama? E na verdade esse é um problema que nós temos, né, muito comum isso também em dor, né, eu fazendo pós-graduação em dor, e muitas vezes o paciente com dor, ele fala que ele não vai fazer atividade física porque ele tem medo que ele vai sentir dor. E na verdade é o contrário, né? A atividade física, não fazer atividade física é pior, né? Então você ficar parado, você se entregar, né, que é como o pessoal fala, é muito pior do que você lutar contra aquilo, né? E a partir do momento que ele viu que aquilo poderia realmente ser benéfico e ele começou a ver aquilo na prática, que é com o tempo também, né? Não foi com uma semana fazendo atividade física, ele viu que aquilo ia ajudar ele. Isso foi com 2, 3 meses, fazendo constantemente, e aí ele foi ver o benefício disso. Mas assim... Eu acho que a gente está numa... Desculpa, às vezes dá delay aqui, eu acho que... Não, pode falar. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente está numa fase, eu não sei de quando você entrou na faculdade, ou mesmo quando antes, né, o tempo que você tem de formado em medicina, mas talvez a gente esteja numa fase no Brasil, principalmente em relação ao câncer e exercício, tal como aconteceu com os pacientes que eram acometidos por infarto do miocárdio, ou que eram hipertensos, que não, o cara infartou, ele não pode fazer exercício. E era exatamente o mesmo pensamento. Essa pessoa ficava em casa, sem fazer nada, e aí, hoje sabe que é exatamente o contrário. O coração responde muito bem, o do infartado, né, ao exercício físico, porque ele tem receptores, ele tem moléculas que são estimuladas pelo exercício. E em relação ao câncer é a mesma coisa. Se o cara ficar parado, esses dias mesmo, a Manuela, que você conhece, a radioterapeuta... Sim, que faz parte, né, do nosso grupo lá. Sim, ela está no nosso grupo de WhatsApp, que vai nos ajudar com isso. Ela tem uma paciente lá, que ela teve câncer de mama, um CA de mama, e ela, com 5 anos, deu uma recidiva, só que na outra mama, se eu não me engano. Uhum. Só que nesses 5 anos ela ganhou muito peso, e ficou sedentária, e ela cozinha, ela faz comida para vender, essas coisas todas, e ganhou não sei quantos quilos ao longo desse tempo. Sim. Provavelmente, se a gente fizesse um estudo longitudinal com ela, tivesse acompanhado, por exemplo, essa paciente, a gente teria aí parâmetros muito fortes, inclusive, para dizer que a inatividade física ou insuficientemente ativa que ela foi nesse período contribuiu, inclusive, para a volta, né? Para a volta da doença, porque a obesidade inflama, né? Inflama todo o sistema e contribui para isso. Então, não sei se você concorda com esse meu ponto de vista. São vários fatores para esse exemplo, por exemplo, dessa paciente, né? Ela ganhou peso, ela já tinha câncer de mama, então já é uma paciente com mais risco. Então, uma paciente com câncer, a chance dele ter um novo câncer ou uma recidiva daquele câncer é maior do que uma pessoa que nunca teve câncer. Só isso já é um fator de risco. E aí é uma paciente que ganhou peso, que é um outro fator de risco hoje
junto talvez aí com cigarro e alimentação, sejam os fatores mais importantes de risco para câncer, né? E, e isso O é muito ambiente, né? comum, é, isso é muito comum da gente ver em câncer de mama. A paciente, muitas vezes, ela, depois que ela tem esse diagnóstico de como se ela tivesse curada, né, a gente está em acompanhamento, ela dá uma desleixada. E isso é bem comum. Eu tenho, inclusive, um exemplo contrário disso, de uma paciente lá do Hospital do Câncer também, com câncer de mama, fez quimio, fez cirurgia, fez rádio, ela estava tomando tamoxifeno, inclusive ela estaria, é uma das pacientes que eu coloquei no nosso estudo lá, Sim. e eu sempre cobrei ela dela perder peso, porque ela tem 34 anos e ela estava bem acima do peso. E ela começou a fazer atividade física, ainda durante a químio, e depois eu acompanhei ela mais uns quase 2 anos aí fazendo o hormônio, né? Com tamoxifeno. Que é uma fase que a mulher é muito comum ganhar peso, né? E ela sente fadiga, ela sente um cansaço, às vezes muita artralgia, por conta do tratamento mesmo. E aí isso desestimula ela a fazer atividade física, sendo que tem que ser ao contrário, né? Eu brigava para ela para fazer atividade física para ela perder peso e para melhorar os sintomas que ela reclamava do tamoxifeno, que era dor no corpo, moleza, só queria ficar em casa, deitada. E ela começou a fazer atividade física e ela pesava 110 quilos, alguma coisa assim. Ela já estava com quase 80 quilos. E no Fazendo. caso dessa paciente, ela estava em tratamento, ainda estava com a doença, ou ela já estava numa fase seguinte? Ela estava. Ela já tinha sido operada, né? Ela já não tinha mais doença visível, mas ela ainda estava em uso de hormonioterapia, né? Ela estava nos 5 anos dela ainda de tamoxifeno. Ela tinha feito 2 e alguma coisa. E ela perdeu peso. Tinha um tempo ainda. Fazendo, lógico, acompanhamento nutricional certo, fazendo atividade física com orientação, né? Ela tinha uma vantagem que ela falava que ela gostava de jogar futebol, então isso para ela foi uma coisa que estimulou ela, né? Ela até, numa das últimas consultas minhas, ela levou a camisa do time que ela jogava lá no bairro, de mulheres, de futebol. Então, foi uma paciente que, assim, ela teve essa experiência também e eu vi ela passando por esse momento, né, de perda de peso, melhora da qualidade de vida. É mais uma paciente que falava que não conseguia mais não fazer atividade física. Inclusive, ela até tinha me cobrado quando ia começar o nosso estudo lá, porque ela queria ver isso, como se fala assim, cientificamente, né, desse benefício, porque na prática, na vida dela, foi visível, assim, né? Tanto para mim quanto para ela. Se ela te perguntar de novo, aí você explica para ela a situação, né? Que o hospital está fechado para esses projetos e que já está aprovado no comitê de ética, que assim que possível a gente vai retomar, sem problema nenhum. Sim, essa... E uma coisa que... Você falou que ela tem 34 anos, né? Isso, bem jovem. Uma coisa que chamou a atenção da gente lá no hospital, porque assim, como os meninos vão lá e coleta os dados dos pacientes pré-cirúrgicos, passa pela gente todo tipo de câncer, todo tipo de idade, todo tipo de pessoa, né? E características físicas diferentes. Mas assustou o número de mulheres com câncer de mama jovens que passaram pelo nosso projeto. E normalmente, não eram em todos os casos. A gente tem uma planilha já bonitinha, dia 25, agora tem a qualificação do Roberto, do doutorado dele, que é vinculado a esse projeto, a defesa provavelmente no ano que vem, e a gente vai começar a divulgar esses dados, mas boa parte dessas mulheres acima do peso. E com testes físicos, resultados de teste físico ruim, pouca força, baixo desempenho em alguns testes que a gente estava aplicando ali, e jovens, né? 30 e poucos anos. Sim, muitas jovens. Se você vê naquela lista nossa que a gente começou a fazer lá de 20 e poucas pacientes, se você olhar ali, muitas delas jovens, assim, jovens com menos de 30 anos, algumas. Né? Algumas menos de 30? Menos de 30. Menos de 40, menos de 50, tem várias, assim. Eu vi realmente muitas. Mas menos de 20 anos ali naquela lista, com certeza tem umas 5. Então, para a gente ver como assim, uma doença, lógico, câncer de mama, próstata, são doenças que chamam muita atenção, né?
Não é comum a gente ver, por exemplo, câncer de próstata em pacientes tão jovens, né? Mas mama, nós temos visto cada vez mais em pacientes jovens, e geralmente doenças mais agressivas, muitas com comportamento aí genético, alguma história genética, e muitas dessas pacientes, muitas delas, né, com sobrepeso ou sedentarismo, obesidade, algum fator que justifica alguma coisa assim, né? E, inclusive, para elas, esse estudo seria muito, muito importante, né? Porque Sim. muitas delas orientava já, cobrava disso, elas começavam a fazer, mas a gente colocar no estudo, a gente sabe que até para nós acompanhar, para a gente conseguir acompanhar elas é muito melhor, né? Do que só uma coisa de uma consulta lá na oncologia, só fica muito mais difícil você ter um controle e ver realmente o benefício, no caso para nós aqui falando, é estatístico, né? O benefício clínico, e às vezes mesmo visível, quando eu vejo uma paciente perdendo quase 30 quilos porque mudou o estilo de vida, né? Isso é nítido, que é o que você comentou no começo. Isso nos estudos científicos a gente não tem. A gente tem os dados que vai nos embasar, né? Mas na nossa prática clínica é muito útil de você ver o benefício disso na prática mesmo, que é o nosso dia a dia, né? Só para te dar um número aqui, ó, para o pessoal também, ó. Eu tô com uma revisão aqui do pessoal lá de Portugal, que inclusive acho que é a próxima live que eu quero fazer, que é um professor, tem uma em agosto já, que vai ser um professor lá dos Estados Unidos, mas tem uma que eu quero fazer com um professor lá de Portugal, que ele é médico, José Alberto Duarte, né? E ele também já trabalhou com pacientes com câncer e hoje ele estuda o efeito do exercício em diversos modelos, inclusive o câncer, né? E o grupo dele publicou uma revisão sistemática recentemente. Só para você ter uma ideia, Eduardo e pessoal, dá uma olhada nisso. Para entrar nessa revisão, o número de estudos estão ali, 2.085 com animais. 2.085. E só 51 com humanos. Que seriam elegíveis para falar, olha, porque uma coisa que você falou me chamou a atenção. O tratamento, ele tem acompanhamento bonitinho que tem que ser feito, né? Desde do diagnóstico da doença até a alta do paciente, a cirurgia, enfim. O exercício, ele tem que caminhar no mesmo compasso, não é? Porque você tem que fazer lá um diagnóstico de como ele está, se ele é sarcopênico, se ele não é, se ele é provável sarcopênico. A gente tem alguns questionários que fazem isso hoje, enfim. Uma série de ferramentas. Tem uma Diana, né, a professora Diana aqui da UFMT, que trabalha bastante com isso. Entraram algumas alunas dela aqui na sala agora, que eu vi também. Mas, 2.085 estudos com animais e 51 com humanos. A gente tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. A gente tem muita coisa para fazer. Porque mesmo quem estuda muito isso, não consegue afirmar com certeza absoluta se o exercício consegue. Eu falei semana passada na live, né? Para tratamento que tem na literatura, de acordo com a American College, são para 3 tipos que esses estudos comprovam, que é mama, que você já citou um exemplo, próstata e colo do útero. Sim. Para tratamento, né? Então, só que a gente precisa começar a agrupar esses dados. Esse é o intuito. Tem alguns estudos, algumas evidências assim do benefício também da atividade física no paciente com câncer de cólon, né, de intestino metastático. De mostrar o benefício o paciente que fazia atividade física durante o tratamento, comparado com aqueles que não faziam. Eu posso até depois procurar esse estudo, mas eu já li ele, eu te mando. Os pacientes que fizeram atividade física durante o tratamento responderam melhor ao tratamento porque teve aumento de sobrevida livre de progressão. Então, esses pacientes demoraram mais para que a doença progredisse, né, em comparação àqueles que não fizeram atividade física. No intestino, né? Câncer de intestino metastático, né? Ou seja, a gente pode considerar que é um tipo de câncer agressivo? Agressivo, né? Que, assim, e você tem uma intervenção de uma atividade física junto com o tratamento convencional que todos os pacientes fizeram. Um grupo fez atividade física, o outro não. E isso a gente não está levando nem em consideração, o estudo não levava em consideração a questão da alimentação. Também a gente tem muitas comprovações que no câncer de intestino
às vezes a mudança da dieta, né? Também interfere Aquele estudo que a gente conversou esses dias, né? Isso, né? Que é dessa sobrevida. Câncer de pulmão também tem muita coisa saindo assim da atividade física, não só na questão da melhora pulmonar, né, desse paciente, mas talvez na melhora no tratamento, né? E aí eu até dei aquele exemplo de um paciente meu que foi uma melhora dele de qualidade de vida, né? Isso a gente não conseguiu ver na prática se a atividade física melhorou alguma coisa para ele em questão da doença, mas ele melhorou a qualidade de vida. Ele piorando a qualidade isso de já vida. É muito importante. Com certeza, né? Para ele foi muito mais fácil depois tratar. E isso é meio que muito lógico, né? Se o paciente está melhor sua qualidade de vida, tolera melhor o tratamento, a chance dele ter mais chances de responder ao tratamento também é maior. Então, mesmo que a gente não tenha uma comprovação, às vezes, científica ainda para isso, mas que eu acho que é uma tendência de cada vez mais, porque hoje, que nem você falou, ainda temos muito poucos estudos, mas cada vez estamos tendo mais, né, da relação da atividade física e o câncer. Sim. Olha que legal um relato aqui, ó, da Conceição. A Conceição fez mestrado com a gente aqui na UFMT, mas ela é do Piauí e agora ela está para lá. Não sei se ela já está fazendo doutorado, se ela já fez, mas ela escreve aqui, ó, eu faço acompanhamento de uma paciente que perdeu 13 quilos, olha só, e está conseguindo excelentes resultados com câncer de mama, mas os problemas advindos do tratamento, como fibromialgia e osteoporose severa, prejudicam o andamento do treino. Ou seja, além do câncer de mama, ela tem outras coisas associadas que desafiam, né, essa pessoa a realizar o tratamento. Então aí você tem um estudo de caso extremamente difícil, né? Porque a pessoa tem um câncer de mama e ainda tem a fibromialgia que gera dor e que gera limitações musculares, né? Dores. E ela ainda tinha, provavelmente, se ela perdeu 13 quilos, ela devia ter sobrepeso, obesidade, isso também piorava tudo, né? A dor da fibromialgia. Então, é um conjunto de fatores. E, assim, a gente falou muito de paciente muito jovem com câncer hoje, cada vez tem mais, mas a gente tem que pensar que o câncer, teoricamente, é uma doença de paciente mais idoso. Então, muitas vezes, esses pacientes vão, além do câncer, eles vão ter outras comorbidades, né? Então, esse acompanhamento multiprofissional é muito importante por isso. Por isso que a gente comentou aqui. Hoje não dá para fazer oncologia, cada um no seu consultório, olhando do seu jeito ali no seu quadrado, né? E não fazer uma coisa multidisciplinar. A gente cada um depende do outro, justamente para dar aquele melhor atendimento possível para o paciente, né? Me chamou muita atenção esse relato que você deu do câncer de intestino metastático. Porque, pessoal, ontem eu conversei com o Eduardo sobre um artigo que eu postei até no Instagram, um pedacinho e a referência, que foi publicado na Nature, né? Dizendo que o que a pessoa come, a microbiota, enfim, pode interferir na quimioterapia. Aí até eu fiz uma provocação lá, em inglês, e aí depois eu conversei com o Eduardo também. Será que o exercício físico também não pode... Se o exercício físico, atrelado à nutrição, ele modula a nossa ingestão calórica, será que ele não pode influenciar também positivamente, junto com a nutrição, junto com outros profissionais? Com certeza. A resposta à quimioterapia. Então me chamou muita atenção, né? Esse trabalho foi publicado, ele está quente ainda, você pega ele está quente, né? Porque ele saiu agora, em 2020, e aí tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Esse é um assunto de microbiota que está bem na moda, assim, e é uma tendência também de ter muitos estudos disso, mostrando o quanto que a microbiota ela pode ser tanto um fator de risco para o câncer, né? Você ter uma microbiota ruim, e no paciente que já tem câncer, essa microbiota interferir realmente no tratamento. Isso, o pessoal da nutrição sabe muito bem, porque algo que está na moda e vem tendo muitos estudos, né, de influência de tratamento, às vezes a microbiota, se você tem uma microbiota X, ela influencia na resposta da imunoterapia, por exemplo. Então, não tem como a gente separar as coisas, né? A atividade física ela é muito importante para
para melhora, inclusive, intestinal, né? O paciente que tem Sim. problema intestinal tem que fazer atividade física, né? Sim. Inclusive por conta dessa questão anti-inflamatória da atividade física, né? Paciente com doença inflamatória, paciente que tem divertículo, que já teve diverticulite, são várias doenças que a atividade física pode ajudar no intestino também. Sim. Eu estou vendo aqui, eu tinha separado um dado para a gente falar aqui, a gente tem mais 10 minutinhos ainda, que o momento quando se começa o exercício físico, ou se prescreve o exercício para o paciente, parece interferir. Por exemplo, se você descobre hoje, a pessoa tem o diagnóstico hoje, quanto antes ela começar a fazer exercício, mesmo até antes do tratamento principal, parece que tem efeitos benéficos, principalmente em parâmetros cardiovasculares. Sim. Por quê? Porque tem a história da cardiotoxicidade para alguns tipos de tratamento, principalmente para alguns tratamentos. Então, quanto mais a pessoa demorar para se incluir no exercício, começar a fazer exercício, parece que pior o mais demorado que esses efeitos comecem a ser evidentes, né? Sim. O grande problema é que eu estou me baseando aqui, porque assim, você inocula, você tem um modelo lá de animal de carcinoma, por exemplo, que eu trabalhei no meu pós-doutorado, né? Uhum. Você induziu, amanhã ou depois, você comprova que as células se multiplicaram naquele lugar ali, ele está com um tumor, e no outro dia você começa a fazer exercício. Isso é muito possível com o animal. Uhum. A grande questão e eu queria saber sua opinião sobre isso, ou se um dia isso vai ser viável, ou você vai ter que passar por comitê de ética, se o próprio paciente tem que aceitar, dependendo da situação, se a família dele tem que autorizar isso, o quanto antes dessas pessoas começarem a fazer exercício. Porque, na minha opinião, quanto mais demorar, talvez pior porque você vai postergando aquilo de efeito positivo que você poderia ter. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Até porque, assim, a gente sabe que o benefício da atividade física, ele não é imediato, né? O paciente vai demorar a ter um efeito benefício, mesmo que seja para emagrecer, para o que for, né? Então, uma paciente que nunca fez atividade física, sedentário, resolve começar a fazer atividade física hoje. E aí, daqui um mês, ele fala assim, para mim não mudou nada. Mas, realmente, um mês é pouco ainda, né? Então, pode ser mas com certeza já melhorou alguma coisa que ele não tivesse feito nada antes. Tem uma programação metabólica que cada um vai seguir, não é? Sim. A programação metabólica do exercício é extremamente importante, porque a pessoa vem vindo de uma situação de sedentarismo, falta de atividade física, atrelada a uma doença que muda o fenótipo da célula dela. Isso. Eu falei semana passada, retrasada, sobre a preferência do tumor por metabolismo glicolítico, por exemplo. Então, você tem desafio. Então, um mês, se não tem nada de efeito de exercício, mas aí a pessoa tem que confiar, e é por isso que tem que ter o profissional. Ela tem que continuar, senão perde. Que esse é um problema, e aí é o problema de, às vezes, a gente não conseguir fazer um acompanhamento e esse paciente no meio do caminho desiste, né? E aí ele perdeu aquilo que ele já ganhou, que às vezes para ele pode não ser nada, ou ele ainda não percebeu, mas com certeza já ajudou. E o paciente tem que insistir, né? O benefício da atividade física ela é a longo prazo. Então, por isso que, assim, quanto antes, melhor. Vou dar um exemplo prático, assim. Atendi um paciente hoje de caso novo, que eu atendi com câncer. Não, por exemplo, dando um exemplo, né, do quanto ele tem que interferir antes. Fiz um atendimento de um caso novo, de um paciente com câncer, vou pedir os exames, ele vai voltar numa consulta. Nessa primeira consulta que eu fiz com ele já, para pedir os exames, para fazer a primeira consulta, eu já posso orientar ele de começar a atividade física. Esse tempo dele voltar com os exames, de eu pedir o tratamento, dele começar, sei lá, se demorar 15, 20 dias, um mês, ele já vai começar a fazer o seu tratamento já um pouco mais ativo, pelo menos. Isso também acredito nisso. Vai ajudar ele, né? Seja no efeito colateral, na fadiga, e o benefício clínico aí que dependendo do câncer, tudo, a gente sabe que vai ter, né? Sim. E outra coisa também, a gente tem que entender que, como eu disse anteriormente, cada célula vai responder de uma forma,
Mas tudo vai depender da abordagem. Por isso que essa história da gente falar sobre a visão do médico, porque vamos supor que você tivesse com esse paciente na sua frente agora, o outro médico, falando da importância, né? Porque uma coisa é prescrever, olha, você tem que fazer exercício, outra é mostrar que aquilo vai ser muito benéfico para o tratamento principal dele. Aí o cara vai olhar para você e vai falar assim, opa, né, isso é uma coisa que eu preciso fazer, que faz parte. Ele tem que, acho que o maior desafio aí, Eduardo, não sei se você concorda comigo, é as pessoas, tanto no ambiente hospitalar, como as pessoas que trabalham ali na equipe multidisciplinar, ou o paciente entender que o exercício, para alguns casos, para outros, dependendo da gravidade, não vai ser possível, mas ele tem que entender que ele faz parte do tratamento, assim como é a fisioterapia, assim como é a nutrição, a educação física, nisso, se ele entender que aquilo faz parte do tratamento, como os Estados Unidos... Ele vai aderir, essa é a palavra, com certeza. Porque... Os Estados Unidos têm feito isso. O que os Estados Unidos fez? Ele começou a fazer, assim como tem residência para você como médico quando você se forma, está tendo para o pessoal da educação física também lá. Uhum. Então, aí ele já trabalha com o paciente lá, diretamente depois que ele saiu da faculdade, o paciente já vê que o profissional está ali e aquilo fica na cabeça dele. Já está meio que enraizado ali que aquele profissional faz parte da equipe. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque não basta a gente falar para o paciente, né, que é bom, que vai ajudar, que é bonito. Falar fica bonito, mas fica só palavras, né? A gente tem que mostrar para ele o benefício daquilo, né? Do porquê ele precisa perder peso, do porquê ele tem que fazer atividade física, porquê que ele tem que melhorar a alimentação, porquê que ele tem que seguir as orientações. E não adianta você impor isso para o paciente, você tem que explicar para ele, mostrar para ele o benefício, né? Porque não é só palavras, a gente tem que mostrar o porquê que a gente recomenda isso. E a hora que ele entender isso, ele começar a fazer isso na prática, o paciente oncológico, diferente de algumas outras doenças, quando ele vê que aquilo realmente é benéfico, que pode ajudar ele tem uma adesão alta. O problema é a gente conseguir fazer com que ele entenda isso, né? E aí cabe a gente perder tempo mesmo na consulta, né? Não é nem questão de perder tempo, é a gente usar o tempo da consulta para mostrar o benefício de uma coisa complementar. Porque muitas vezes o paciente ele quer coisa milagrosa, ele quer tomar um suplemento, ele quer alguma coisa assim que vai ajudar ele no câncer. Mas a atividade física, que é algo que realmente ajuda, mas que às vezes demora para ele ver esse benefício. Você colocar isso na cabeça dele, ele vai aderir e ele vai agradecer depois, né? Olha, infelizmente, a gente está quase chegando no tempo nosso limite aqui. Eu tinha separado só mais uma pergunta para te fazer, e a gente encerra, né? Se alguma vez, algum paciente que você acompanhou e ele estava fazendo exercício físico, era uma pessoa mais fisicamente ativa, se você percebeu nos exames bioquímicos alguma alteração também. Não só na qualidade de vida, mas se a bioquímica sanguínea, perfil de células vermelhas, ou células brancas, alguns marcadores imunológicos, se coincidiu também com pacientes que estavam melhorando e que estavam fazendo atividade física. Isso no sangue dele. Se você já chegou a ver isso. Percebi assim, além de exames de colesterol, isso que a gente percebe claramente, né, o benefício, mas um exame que eu costumo pedir muito, até para inicial e para eu ir acompanhando o paciente da questão inflamatória, é o PCR, né? E a proteína C reativa, né? Isso. Isso eu via naquele paciente que fazia para atividade física já às vezes antes de começar o tratamento, que às vezes era um pouco mais ativo, uma diferença grande. Assim, lógico que a gente está comparando pacientes com doenças diferentes, é um pouco mais difícil, mas eu consegui anotar isso, inclusive, até você falou